Fala pessoal que está sintonizado na Rádio Band News FM, pelo YouTube com imagens, no radinho do seu carro, no aplicativo Band Play, e também, é claro, nos principais tocadores de podcast. Toda semana a gente traz um personagem importante do time Brasil, na rádio mais olímpica desse país, muitos personagens, atletas e também dirigentes. Hoje é um atleta que também foi judoca, um velho conhecido. É um prazer te receber aqui novamente, Kendi, que é diretor de desenvolvimento esportivo do COB. Gente, o Kendi Saito, é assim, tem 10 linhas aqui o currículo dele, mas eu vou ler, tá, Kendi, antes de você falar o seu oi para mim, porque olha só, trabalhou na Confederação Brasileira de Judô, eu adoro falar com ele sobre categoria de base, ele sabe disso, que já está aqui no script, porque toda vez que eu vejo ele eu pergunto. Comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, gerente de operações do judô, fez mestrado no Japão, tem um estudo muito legal na ciência do esporte, estudos olímpicos, fez parte também do comitê organizador de Tóquio, né, Paralimpíada, Olimpíada. Isso é um resumo do que o Kendi estudou para hoje estar ocupando esse cargo no COB. Por fim, Kendi, seja bem-vindo novamente, que legal ter você aqui com a gente de novo, como estão as coisas por aí? Obrigado, Juliana. Tudo bem, pessoal? Todos que nos escutam da Band News FM. É um prazer sempre muito grande estar aqui conversando com vocês sobre o esporte olímpico brasileiro. Eu gosto das nossas conversas, porque eu costumo, Kendi, falar que quando as pessoas olham entrevistas de vocês, do Comitê Olímpico, né, do Rogério, Paulo Vanderlei, Sebastião, agora anunciado como chefe de missão, a gente fala muito de resultado, de medalha. É claro que a gente vai querer falar um pouquinho de Paris, mas existe você sabe melhor do que eu, existe uma importância muito grande do COB, né, como formador de atletas, de treinadores, toda a parte de você colher coisas que às vezes é só a longo prazo mesmo, né? E a gente vai falar muito aqui, pessoal, do modelo de desenvolvimento esportivo, é algo novo, inédito, um assunto muito legal. Mas como a gente está gravando num dia que foi muito especial para o esporte olímpico brasileiro, com a conquista do Penta, da Ana Marcela na prova dos 25 quilômetros, recentemente Marquinhos também no tiro com arco, a gente está vivendo semanas, né, Kendi, muito especiais no nosso esporte olímpico. E eu queria abrir esse podcast falando como é que tem sido para você, nesse novo cargo, né, vivenciar esses resultados tão legais que a gente está conseguindo manter depois de Tóquio. Juliana, eu acho que isso é fruto de um trabalho com muitas mãos, né? Aqui dentro do Comitê Olímpico do Brasil, a gente tem pessoas extremamente competentes e áreas que se integram, né? É importante, acho que, dizer isso, né? Que o resultado final ele é consequência do trabalho de muita gente, né? E o Comitê Olímpico do Brasil faz questão de dar o suporte, de facilitar esse processo para que os atletas, de fato, tenham condições de desempenhar o seu melhor papel, né? A Ana Marcela, por exemplo, ela treina dentro do Centro Olímpico, o centro de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil, né? Tem todo o suporte da nossa equipe interdisciplinar. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, com as conquistas, né, e se sente realmente parte desse processo todo. Muito, muito legal e animador, né? Porque, poxa, a gente viveu um período tão difícil com a pandemia, né? Numa fase mais branda. Os atletas, se a gente for lembrar, num espaço curto de tempo, a gente não falava muito de vacina, não teve público na Olimpíada, e agora a gente consegue ver, né, os atletas voltando aos poucos, né, com essa presença calorosa que a gente deve ter em Paris também das pessoas. Então, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo, assim, a rede social do time Brasil não vai parando a notificação, porque é toda hora uma medalha, toda hora um resultado bacana, e isso nos enche também de orgulho, assim. É muito, muito gostoso ver essa fase junto com vocês. E sabe, Kendi, eu me lembro quando eu estava na coletiva do seu anúncio e também do Ney Wilson, né, para ocupar esses cargos na diretoria do esporte, já faz 3 meses, né, um período assim que vocês têm trabalhado bastante em conjunto com o Rogério, com o Paulo e com todo o departamento, né, que envolve aí as demais funções de vocês. De lá para cá, como é que vocês têm alinhado os trabalhos? Como é que tem sido esse ritmo intenso? Porque vocês entraram no meio de um ciclo, né, o mais curto da história. Como é que tem sido para você, o lado pessoal, como ex-atleta também? Eu sei que é um trabalho que você já fazia, né, anteriormente, mas abraçou novas frentes. Como tem sido dividir essa parceria com seus colegas? É um desafio diário, mas muito gostoso, né? É um prazer estar contribuindo e dando o máximo. Da mesma forma, na época de atleta, a gente dá o máximo para conquistar os nossos resultados. Como gestor, também a gente
se dedica muito, né? E não tem hora para o trabalho, e a gente vai até que, de fato, a gente conquiste o nosso objetivo. E aqui não é diferente, né? E o trabalho junto com o Ney tem sido muito bom, né? A gente recentemente lançou um programa em parceria, onde construímos a 4 mãos, tanto pela área de desenvolvimento quanto pela área de alto rendimento. Nós lançamos o Conexão Santiago, né, que é um programa que vai dar suporte aos atletas que conquistaram suas vagas para Santiago no Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali. É um programa inédito, onde a gente vai oferecer suporte no planejamento esportivo, financeiro, com equipe interdisciplinar, com suporte para viagens e treinamentos internacionais, para que esses atletas que estão nesse processo de transição, né, que estão ali saindo das categorias de base, já conquistando suas primeiras vagas no esporte de alto rendimento nas categorias adultas, né, para que eles possam ter condições de representar bem o nosso país o ano que vem nos Jogos Pan-Americanos, né? Então, é muito gratificante. Perfeito, é que você falou do Conexão Santiago. Recentemente conversei com o Sebastião Pereira, com o Paulo Vanderlei, e é legal que vocês estão colocando isso em evidência, né, Kendi? Porque poxa, Santiago tá logo ali, é legal o Brasil também ir com o melhor que tem, né, nos Jogos Sul-Americanos, em outubro, mas eu quero falar um pouquinho, antes da gente falar dessa parte esportiva, da questão do modelo de desenvolvimento esportivo, né, porque apesar de vocês terem feito esse documento, eu quero que você explique para o pessoal o que é, mas eu estava ali dando uma olhadinha, né, 244 páginas, um PDF, gente, só entrar no site do Comitê Olímpico do Brasil, super acessível, didático, fácil de entender, né? Para quem às vezes está falando, mas deve ser uma tese assim que eu não vou entender nada. Não tem nada a ver, né, Kendi? Assim, queria que você falasse dessa ideia, do workshop que rolou também, do papel do COB, né? Como eu falei na abertura da transmissão, como um formador, né, de especialistas olímpicos, muito além da performance esportiva, né? Juliana, na área de desenvolvimento e ciências do esporte, a gente tem 2 grandes objetivos, né? A gente quer, como o programa Conexão Santiago, investir em atletas que já conquistam medalhas, já conquistam resultados esportivos nas categorias de base. Então, a gente investe nesses atletas para que, num período de curto a médio prazo, eles já consigam transitar de forma mais eficiente para as categorias adultas, mas também, de forma paralela, a gente investe em projetos como o modelo de desenvolvimento esportivo, que visa estruturar da melhor forma possível o nosso sistema esportivo nacional. A gente quer facilitar, dar ferramentas para as confederações, para que elas também criem seus próprios modelos, né, e que orientem tanto a formação esportiva do atleta a longo prazo, quanto na capacitação e no desenvolvimento de treinadores cada vez mais capacitados, mais eficientes, né? E nesse modelo a gente traz essas 2 perspectivas em 2 grandes sessões. A gente não inventa a roda, né? Eu costumo brincar que a gente não está inventando a roda. Grandes potências do cenário olímpico internacional já têm seus próprios modelos, né? Como os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Austrália, o Japão. E a gente, estudando esses diferentes modelos, a gente entende também, faz uma adaptação para nossa cultura nacional, né? O nosso sistema nacional, como funciona, né? E a gente desenvolve o nosso próprio, né? Mas com base nas experiências de grandes países que são referências para nós. Somos os primeiros países da América Latina a ter esse tipo de documento, né? Na América como um todo, apenas os Estados Unidos e o Canadá possuem modelos como esse, né, que são grandes guias para que as federações nacionais e confederações se apropriem desse conceito geral para desenvolver o seu próprio guia, né, de orientação aos seus profissionais em cada uma das modalidades, respeitando cada uma das especificidades, né, de cada esporte. Não, muito legal isso que você está falando, e puxando sardinha aí para o lado de vocês, do judô. A gente, poxa, eu acompanhei o treinamento internacional em Pinda da seleção e ver uma Sara Menezes que ontem, entre aspas, foi campeã olímpica, hoje comandando a seleção feminina. Poxa, é muito legal a gente poder aproveitar uma bagagem, um conhecimento tão rico
E ela está acrescentando isso para uma Kathleen Quadros, para a Mayra, para a Rafa, uma Larissa Pimenta, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cultivar essas pratas da casa que podem ser úteis depois da carreira, compartilhando esse conhecimento todo, né? E fora que é medalhista, não é só medalhista, né? Campeã olímpica. Então, eu só peguei o exemplo da Sara, mas eu sei que tem outros por aí. Mas eu achei isso é muito legal, né? É um fruto muito do COB, do que a gente construiu no esporte olímpico brasileiro, né? Eu vou aproveitar uma palavrinha que você disse aí, Juliana, que eu gosto muito, né? Que é cultivar. Né? No esporte de rendimento, a gente sempre escuta muito a palavra garimpar, né? De peneirar. E isso é muito seletista, né? O esporte de rendimento, de maneira geral, ele tem essa característica seletista, mas você cultivar, você amplia suas possibilidades, né? Você começa a identificar potenciais desde cedo, e aí eu não falo somente de treinadores, né? Mas sim de atletas, gestores. Você começa a identificar potenciais, né? E começa a cultivar essas pessoas, né? Tanto os atletas, que vão passar por todas as fases de desenvolvimento, quanto potenciais treinadores, que vão se preparando e vão sendo cultivados para desempenhar um bom papel quando chegarem a sua hora de brilhar na frente de uma seleção olímpica, né? E também de gestores, logicamente, né? Que a gente prepara as pessoas para desempenharem seus papéis, mas isso não acontece do dia para a noite, né? Isso também demora um tempo, né? E é um processo que eu gosto muito dessa palavra, de cultivar. E sempre com essa ideia de inspirar, né? Sem Eu dúvida, também. a Sara é uma grande inspiração para todos os atletas do judô. Né? E como é que você, agora, né, com esse material tão rico em mãos, feito por especialistas, repito, o pessoal está lá no site do COB, inclusive tem uma explicação de como foi feito, como que você pretende aplicar esse conhecimento, né, junto com as confederações, porque um dos grandes desafios, né, quando vocês foram apresentados, você e o Ney, era justamente isso, espalhar esse conhecimento, monitorar o que tem sido feito de perto, e é difícil, porque são muitas modalidades espalhadas pelo país, né, então como é que esse conhecimento todo pode contribuir e como que você vai alinhar isso com as confederações também? Desde o ano passado, Juliana, a gente realiza o workshop de desenvolvimento esportivo, né? O ano passado, em 2021, nós nos apropriamos de conceitos que tiramos de uma pesquisa que a gente faz anual com as confederações. Fizemos um compilado dos principais desafios que as confederações possuem e fizemos um grande workshop no ano passado, né? Um benchmark com práticas super modernas de interação, porque foi tudo virtual, né? Lembrando que a gente estava num momento de pandemia muito mais intenso. E nesse ano a gente usou o workshop de desenvolvimento esportivo para poder lançar o modelo de desenvolvimento e já trabalhar com todas as confederações mergulhando dentro do conteúdo, né? Então, nós tivemos de segunda-feira até ontem, né, 144 profissionais de todas as confederações olímpicas, de 44 modalidades olímpicas, no centro de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, mergulhados junto com os facilitadores para poder para que eles se apropriem do conteúdo que a gente traz dentro desse modelo, né? Então foi muito rico, né? E é o primeiro passo que a gente dá, né? Para que eles, de fato, entendam o que a gente está propondo e que eles também façam um processo de reflexão de como aquilo pode ser aplicado na sua modalidade. Porque, logicamente, né, Juliana, a gente tem modalidades que são muito diferentes uma da outra, né? E o que a gente traz dentro do conteúdo, ele não se aplica de forma linear e igual a todas as modalidades Não, nem olímpicas. tem Então, como, né? Tem coletiva individual, em dupla, enfim. Então, a gente precisa que os profissionais, dentro de cada uma das modalidades, se apropriem do conhecimento e consigam enxergar como que isso pode ser aplicado da melhor forma possível na sua realidade. Muito, muito legal. Agora, como a gente se encaminha aqui para a nossa reta final, tem aí mais 5 minutinhos, queria falar um pouquinho de Paris 2024, porque para você, Kendi, deve ser muito gratificante, né? Eu falei aqui que você é chefe de missão dos Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosário, né? E um dos líderes da delegação no PAN
de Cali, que foi muito legal, chuva de medalhas, né? E deve ser muito legal você ver essa nova geração surgindo como uma realidade já em Paris 2024, né? Às vezes, assim, a gente nem fica cobrando e nem quer também colocar pressão nesses atletas pela pouca idade, às vezes é uma estreia olímpica, mas são resultados tão animadores que às vezes precisa até botar um pé no chão ali para não se empolgar muito, né? Porque é um pessoal que vem forte para Paris e eu sei que você acompanhou de perto, né? É fundamental o que você falou, né, Juliana, da gente manter os pés no chão, né? Acho que a gente precisa respeitar as fases de desenvolvimento dos atletas, entender que a competição ela faz parte fundamental dessa evolução, né? Que nem sempre ganhar ou perder significa muito, né? Lógico que a gente sempre quer ganhar, sempre quer medalha, mas quando a gente fala de atletas jovens, eles precisam tanto ganhar quanto perder, para aprenderem o que significa isso, né? Para que eles tenham uma carreira mais longínqua, né? Mais duradoura. A gente tem atletas jovens com muito destaque que certamente já estarão nos Jogos Olímpicos de 2024, né? E a gente, logicamente, dá suporte não só técnico esportivo, mas também interdisciplinar com nutricionista, psicologia, medicina, e outras áreas, né, de conhecimento para que o indivíduo ele seja como um todo respeitado e seja como um todo desenvolvido, né? Não adianta para a gente ele só chegar lá e conquistar uma medalha de forma pontual em uma Copa Internacional ou um campeonato mundial de forma pontual, se ele não está completamente preparado para absorver toda a pressão que vai chegar na hora H nos Jogos Olímpicos, né? Que ele vai ter que lidar com uma sobrecarga de outros aspectos que vão além do esportivo, né? Que ele precisa estar muito bem equilibrado, emocionalmente preparado, para que de fato ele tenha um rendimento, né? Mas é muito gratificante, né? Como você mencionou, Rosário foi um sucesso, né? Tivemos 2 anos de impactos fortíssimos de pandemia, principalmente em atletas jovens. Mais de 90% dos nossos atletas que tiveram em Rosário, eles nunca tinham participado de uma missão do time Brasil. Olha. 50% desses atletas nunca tinham viajado sequer para um campeonato sul-americano da sua modalidade. Então, assim, são atletas extremamente jovens e com pouca experiência, com pouca bagagem internacional. Lógico que a gente tinha no grupo também a Stephanie Balducini, por exemplo, que foi uma atleta olímpica já em Tóquio, né? A Julia Takahashi também, que foi como reserva para Tóquio, né? E já tem uma bagagem internacional altíssima, mas a grande maioria estava ali pela primeira vez, né? No seu momento todo particular, aquela experiência de ser o primeiro evento multiesportivo, né? E é o que a gente quer, na verdade. A gente quer respeitar o momento de cada um, entender o atleta como indivíduos que são diferentes uns dos outros, né? Não está todo mundo dentro de uma mesma sacola, né? Para que a gente, de fato, em parceria com as confederações, tenhamos programas eficientes para levar esses atletas para um bom rendimento esportivo no esporte de elite e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ah, é muito legal. E tirar esse peso da estreia, né? Tudo é uma primeira vez de uma convivência, de uma vila, de um nível mais elevado das competições, a própria viagem internacional, né? Cheio de burocracia, não posso esquecer documento. Acho que tudo isso faz parte também da vivência, né? Dos atletas como um amadurecimento, porque eles em ação, eles sabem o que tem de ser feito, né? Mas o psicológico ali, outras coisas que podem interferir, né? Aí já chega numa Olimpíada, já sabe qual que é o esquema. Claro, a proporção é diferente, mas quantos medalhistas a gente não vê, né, dos Jogos Olímpicos da Juventude e depois medalhistas, né, novamente em mundiais, etapas de Copa do Mundo. Então, nossa, muito, muito legal. Para a gente fechar, Kenji, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa preparação de Paris, né? Até pegando gancho nos últimos podcasts que a gente falou aqui, até conversou diretamente com o pessoal da França, assinando acordos importantes. Você mesmo mencionou agora, né, a importância da aclimatação, de ter uma comida disponível, né, gastronomia mais próxima da nossa. Acho que a gente vai ter uma logística menos complicada, né, porque é
um pouco mais perto, a gente está acostumado a ter atletas treinando e morando na Europa, mas o que você pode dizer para a gente da expectativa de Paris, não só na organização de vocês, né, envio de material, mas uma expectativa porque a gente sai de Tóquio diante de tantas dificuldades, né, causadas pela pandemia, mas com a melhor campanha da nossa história. Então, eu queria que você fizesse um balanço, uma super análise aí nesses dois aspectos, por favor. Eu vou retomar só um ponto, aproveitando o seu comentário anterior, Fica à vontade. da vivência dos jovens, né? E a gente tem um programa que a gente vai retomar nos Jogos de Paris, que é o Vivência Olímpica, Ai, que bom, onde que notícia boa! infelizmente em Tóquio, né, com todo o impacto da pandemia, a gente não conseguiu realizar esse programa que teve tanto sucesso em outras edições, e a gente com certeza vai retomar para Paris, e em breve teremos mais novidades sobre isso. E como você falou, né, Paris está logo aí. Está logo aí, o Comitê Olímpico do Brasil há muitos anos já vem se preparando para essa edição dos Jogos. Fomos muito bem recebidos na França, recentemente, né, o presidente, junto com toda a comitiva, esteve em Saint-Ouen, onde foi assinado um acordo de cooperação e parceria, né, de montarmos uma base muito próxima da Vila Olímpica, né, para dar, de fato, um suporte adequado aos nossos atletas, né, e toda a nossa organização operacional vai acontecer ali também. Então, foi um sucesso, né? E a gente está muito bem direcionado pelo Ney Wilson, nesse aspecto específico de jogos e operações internacionais, para que não falte nada e nenhuma condição favorável para que os nossos atletas tenham, de fato, um melhor desempenho possível nos jogos, né? E como você falou, saímos de Paris, de Tóquio com uma campanha excelente esportiva, né? E a nossa expectativa, ela é alta. É a cobrança também, né? Então a gente tem feito o máximo possível dentro do Comitê Olímpico do Brasil, tanto na área de alto rendimento quanto na área de desenvolvimento e ciências do esporte, para dar o suporte necessário para as confederações e trabalharmos para que os atletas conquistem as suas posições nos rankings, né? Que e deem início ao processo de ranqueamento com todo o suporte necessário para que a gente tenha sucesso, né? E a expectativa é que a gente seja ainda melhor, né? Eu não gosto de dizer que nós vamos manter pelo menos o nosso resultado, porque eu acredito muito no potencial olímpico do nosso país e estamos trabalhando com os melhores profissionais do país para exatamente conquistarmos sempre e buscarmos sempre o melhor para o nosso esporte olímpico nacional. Ah, Quinti Saito, muito, muito obrigada. Agora, como diretor de desenvolvimento esportivo do COB, mas tantos outros cargos, né? Desde quando você entrou aí na nossa maior entidade esportiva do país, eu agradeço a sua disponibilidade. Vou cobrar uma nova conversa para a gente falar dessa vivência olímpica aí, esse projeto tão legal que rendeu frutos aí maravilhosos, medalha, né? A Bia Ferreira, quem mais? Hugo Caldeirano? Não, Hugo Caldeirano não. A Bia que foi sparring, né, da Caldeirano, Adriana Araújo. Satias Caldeirano Queiroz, já... É. Nossa, tantos Zé nomes, assim, se a gente parar mais 10 minutos aqui, acho que veio uma chuva de medalhas, mas muito legal, muito interessante esse modelo de desenvolvimento, gente. Busquem lá no site do COB, acho que conhecimento nunca é demais. Parabéns por tudo que vocês andam, né, fazendo. A gente segue aqui acompanhando de perto, as portas estão abertas sempre aqui na Band News FM para a gente discutir o esporte olímpico diariamente, né? A gente já está nesse ciclo de Paris há muito tempo, então fica aqui o meu agradecimento. Se você quiser passar as redes sociais, fazer um convite para o pessoal assinar o canal Olímpico, as páginas oficiais também do time Brasil nas redes, para a gente encerrar com chave de ouro aqui esse podcast número 49. Mas, Kendi, obrigada. Fiquei muito feliz de ter você aqui de novo. Eu que agradeço, Juliana. É sempre um prazer muito grande estar aqui discutindo com você, conversando mais sobre o esporte olímpico, né, e dividindo um pouco do nosso dia a dia, né? Acho que quem está de fora não consegue, às vezes, ter a dimensão do tanto que o Comitê Olímpico do Brasil trabalha e se dedica para que a gente conquiste mais medalhas para o nosso país e que seja também inspiração para todo o nosso país, né? Para toda a sociedade que vê, de fato, no esporte, acredita no esporte como uma grande ferramenta também de transformação e de inspiração para a nossa sociedade.